Salve, nação de penalistas, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, como vocês já sabem da nossa tradição, tá na hora de mais uma dica de direito penal, não é isso? Acompanhe aqui comigo na tela. Olha só, teoria do crime, nosso vídeo número 7. Lembrando da estrutura tripartida do crime, cujos elementos são fato típico, ilicitude e culpabilidade. O primeiro elemento nós já conversamos nos vídeos anteriores, né? Nele nós vimos que o fato típico ele possui os seguintes elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Hoje vamos começar a falar sobre o segundo elemento, a ilicitude, que eu vou dividir em dois vídeos, o de hoje e o do próximo sábado. Pois bem, quando nós falamos que algo é ilícito, normalmente já nos vem a ideia de que é algo ilegal, não é mesmo? Contrário às leis. Pois então, para a gente começar a falar da ilicitude ou antijuridicidade, já que a doutrina majoritária entende como expressões sinônimas, nós precisamos saber que ela significa a contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico. Esse é o nosso ponto de partida. No Brasil, nós adotamos uma teoria chamada teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, se você gosta de falar difícil, pela qual se extrai a ideia de que, praticado um fato típico, há a presunção de sua ilicitude, até que se prove o contrário. Ou seja, para essa teoria, todo fato típico seria também ilícito ou antijurídico, exceto se presente alguma causa que possa excluir essa ilicitude. Essa presunção da ilicitude, portanto, é uma presunção relativa ou juris tantum, permite prova em contrário. Vamos a um exemplo. Digamos que Paulo mate Paulinho. Temos aí um fato típico, não é mesmo? Homicídio, artigo 121 do Código Penal. Essa conduta presume-se ilícita, ao menos que haja uma prova em contrário. E aí, se por exemplo o Paulo comprovar que matou o Paulinho em legítima defesa, a conduta, mesmo sendo típica, será lícita, já que presente a excludente da legítima defesa. E aí não teremos crime. Portanto, as causas excludentes da ilicitude, que vocês também podem conhecer pelo nome de justificantes, causas de justificação, ou discriminantes, como o próprio nome está dizendo, vão excluir esse segundo elemento do crime. E se eu não tenho um dos elementos, eu não tenho o crime. Entenderam como funciona a lógica? Moleza, né? Mas está muito simples por enquanto. Vamos aprofundar um pouquinho mais. As causas excludentes da ilicitude, elas podem ser legais, que é quando tem previsão em lei, ou supralegais. As legais, por sua vez, podem ser gerais ou genéricas, ou específicas, também chamadas de especiais. As gerais, genéricas, elas estão na parte geral do Código Penal. Lá no artigo 23, que nós vamos ver já já. As específicas, elas podem ser encontradas tanto na parte especial, que é aquela parte que contém os crimes em espécie, como também na legislação penal extravagante. A gente pode citar, como exemplo de causa específica, aquela que tem previsão lá no artigo 128, inciso 1º do Código Penal, que trata do aborto permitido para salvar a vida da gestante. Tá?
Mas vamos aqui falar das causas legais ou genéricas que, como eu disse a vocês, estão previstas no artigo 23 do Código Penal, cuja redação é essa que está aí na tela para vocês. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Para a galera que curte os mnemônicos, dá para a gente formar o Bruce Lee aí da foto, né? Só que é o Lee com um E a mais. A gente tem legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então, falou em excludente de ilicitude, você lembra aí do nosso amigo Bruce Lee, tá bom? Vamos falar primeiro da causa do estado de necessidade, da excludente de ilicitude do estado de necessidade, que tem previsão no artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Pois bem, meus caros, pela leitura do dispositivo, nós podemos perceber como marca distinta dessa causa de justificação a colisão entre bens jurídicos de pessoas distintas. Como exemplo mais clássico, nós temos a hipótese de dois náufragos disputando uma única boia salva-vida para sobreviverem. E aí, por exemplo, se o Paulinho matar o Paulão para ficar com a boia e se salvar, ele estará amparado por essa hipótese excludente da ilicitude. Agora, para que eu possa falar em estado de necessidade, eu preciso da junção de alguns requisitos, porque o negócio não é esculhambado, né? E quais requisitos nós podemos extrair desse artigo? Primeiro, a existência de um perigo atual. Ou seja, a existência de um perigo concreto, existente, de uma probabilidade de dano a algum bem jurídico atual. Aí eu vou deixar de fora o perigo pretérito, passado, ou o perigo futuro. 2. Perigo não provocado voluntariamente, que ele não provocou por sua vontade. Ou seja, um perigo que não foi provocado voluntariamente pela pessoa que está invocando o estado de necessidade. Eu não posso criar a situação de perigo e depois invocá-la para tentar excluir a antijuridicidade da minha própria conduta. Terceiro, o que a gente pode ver como requisito também? Reparem na expressão que não podia de outro modo evitar. Ou seja, nós temos aí a inevitabilidade do dano. A pessoa não pode ter outra alternativa, porque se tiver, não pode invocar o estado de necessidade. Imaginem que naquele exemplo dos náufragos, eles estivessem bem pertinho da costa e um deles fosse um exímio nadador. Bastava que o infeliz nadasse um pouco para se salvar, ao invés de ir lá matar o outro para ficar com a boia, não é mesmo? Quarto requisito, nós temos o juízo de proporcionalidade, quando ele fala bem jurídico cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Para que eu possa estar amparado por essa discriminante, o bem jurídico preservado deve ser de valor superior ou pelo menos igual ao bem jurídico sacrificado. Preste atenção bem aqui comigo numa coisa. No aborto permitido para salvar a vida da gestante, no artigo 128, inciso 1º, nós temos em colisão dois bens jurídicos de igual valor. De um lado a vida da mãe, de outro a vida da criança. Nesse caso, a lei permite sacrificar o bem jurídico vida da criança em prol de garantir o bem jurídico vida da mãe. Então, nós temos aí bem jurídico de iguais valores. Eu sacrifico um para preservar outro. Quer ver outro exemplo? Quando o médico ele realiza uma intervenção cirúrgica para salvar uma criança, mesmo contra o consentimento dos pais,
como no caso de uma transfusão de sangue para testemunhas de Jeová. Ele vai sacrificar o bem jurídico, liberdade religiosa, em prol de outro bem jurídico de maior valor, a vida da criança. Tá? Outro requisito que nós podemos falar do estado de necessidade é a ausência do dever legal de enfrentar o perigo. Como assim, Paulo? Existem certas profissões que pressupõem uma certa exposição ao perigo. Por exemplo, policiais, bombeiros. Para esses profissionais, aplica-se em regra o parágrafo 1º do artigo 24. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Agora, claro que a aplicação desse dispositivo merece ser feita com uma boa dose de razoabilidade. O nosso ordenamento jurídico ele não exige atitudes heróicas. Já até falamos disso em vídeos anteriores. Pois bem, esses são os requisitos que podemos mencionar para a aplicação do estado de necessidade. Não vamos esquecer que ele pode ser invocado para salvaguardar direito próprio ou de terceiro, e nem precisa que esse terceiro tenha alguma relação de parentesco ou seja amigo do agente. Agora, para a gente se dirigir ao final do vídeo, calma, não se desespere, deixa a tua agonia. Eu não posso deixar de comentar mais duas coisinhas. Um outro exemplo muito falado de estado de necessidade é o chamado furto famélico, que é a hipótese do agente que ele está em um estado de miserabilidade tão grande que precisa subtrair algo para alimentar-se ou alimentar outra pessoa. Vê bem, nesse caso, ele sacrifica o bem jurídico patrimônio, né, de quem ele furtou, que é de menor valor, para salvar um bem jurídico mais relevante, que é a vida, seja dele ou de outra pessoa. Por fim, para a gente acabar de vez agora, de verdade, não estou mentindo, o parágrafo 2º do artigo 24 nos traz uma causa de diminuição de pena para a hipótese do bem jurídico preservado ser de valor inferior ao bem jurídico sacrificado, como nós podemos ver aí no dispositivo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Beleza, meus caros? Bom, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Bom, já deu, né, o que tinha que dar, até eu já estou cansado. Agora vocês podem descansar e curtir o resto do sábado em paz. Agradeço aí a audiência de vocês. Já sabem os trâmites legais, curte, comenta, compartilha, me ajuda a mostrar aí para o mundo inteiro que o direito penal é a disciplina mais top. Tá joia? Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.